Josué capítulo 23, versículo 15. Ontem nós estivemos, pessoal, na sede em São Paulo com um missionário. E o missionário começou a ler esse texto numa outra direção, mas quando ele estava lendo, Deus me mostrou uma coisa, irmãos, que a gente precisa se atentar para Deus poder fazer uma obra na sua vida. Todos nós, irmãos, temos promessas de Deus. Amém? Isso, acha e presta atenção. Aí não conversa mais para Deus poder falar com você. Eu espero todo mundo achar. Glória a Deus. Então todos nós temos promessas de Deus na nossa vida. Deus prometeu para o povo, pessoal, quando eles estavam no Egito, uma terra. Na verdade, essa terra não foi prometida para o povo quando eles estavam no Egito. Essa terra foi prometida muito antes para o Abraão. Quando Deus falou para o Abraão sair da terra dele, da parentela dele, para uma terra que Deus mostraria com uma promessa. Deus disse: você vai para essa terra que eu vou te mostrar e eu vou te dar essa terra por herança. Que terra era essa, pastor? Canaã. O Abraão, ele sai de uma terra chamada Ur dos Caldeus, que era a terra onde ele habitava, onde a família dele toda estava. Ele sai dessa terra, faz uma peregrinação, Deus promete para ele a terra de Canaã. E o que vai acontecer agora, pessoal? A descendência começa. Depois do Abraão vem o Isaac, depois do Isaac vem o Jacó, depois do Jacó vem 12 filhos que se transformam então nas 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos, pessoal, entram no Egito através de José. Passam-se 430 anos, a Bíblia diz que os últimos 80 anos foram de muito sofrimento para o povo. A servidão aumentou, a escravidão aumentou, foi severo mesmo o negócio. E o que a palavra de Deus vai dizer para nós? Que Deus levanta um homem chamado Moisés, que vai se tornar então o libertador do povo. O Moisés usado por Deus, você conhece a história, um dia numa sarça ardente, Deus fala com Moisés, que cresceu dentro do Egito, e diz que ele deveria voltar à terra dele para poder tirar o povo de lá. O Moisés ouve a voz de Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que com mão forte Deus tira o povo de dentro do Egito, e o povo sai em direção a uma terra prometida. Que terra era essa, pastor? Canaã. A Bíblia diz que essa terra era próspera, irmão, uma terra que manava leite e mel. O Moisés, no meio do caminho, ele comete um erro, e esse erro que ele comete impede ele de entrar na terra. Deus diz para ele: Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. E em um determinado momento, o Moisés vê a terra, mas de fato não entra. E o que acontece? Deus levanta o Josué, que era um servo do Moisés, vamos dizer, como um auxiliar, e o Josué é quem é usado por Deus para poder entrar na terra prometida. Deus disse para ele, até no começo do livro de Josué, no capítulo 1, quando a palavra de Deus diz o seguinte, que era para ele ser corajoso, e que tudo que ele prometeu para o Moisés, que faria, vai fazer através do Josué. E o Josué leva o povo, pessoal, eles atravessam o Jordão abre, um milagre maravilhoso, eles entram na terra prometida, e Deus começa a fazer a obra. No final da vida do Josué, pessoal, Deus vai falar algo muito interessante, porque essa terra era boa, e tem muitas pessoas que condicionam a vitória delas à terra onde ela está. Às vezes a pessoa ela olha e diz assim: não, porque em determinado lugar que eu for, esse lugar é abençoado, então minha vida vai dar certo. Nem sempre. Como eu também já vi pessoas que numa terra ruim, irmão, que nunca ninguém deu nada, a pessoa foi lá com a bênção de Deus e fez a vitória acontecer. Porque o que muda as coisas na sua vida não é o lugar onde você está, é se a presença de Deus está com você ou não. Você pode estar no pior lugar do mundo e ser abençoado, ou às vezes estar no melhor. Porque o que acontece? Essa terra boa, pessoal, que Deus tinha dado para eles, essa terra prometida, era uma terra que tinha todos os recursos para dar certo. Era tudo propício para uma prosperidade, para um crescimento. Mas você vai ver no texto de hoje que tem gente que mesmo com tudo na mão para poder dar certo, deu errado. Por quê? Porque se desconectou da presença de Deus. Esse afastamento, irmãos, que nós temos do Espírito Santo, vai fazer com que aquilo que era para ser bom se torne ruim. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E por que torna ruim, pastor? Porque muitas vezes a pessoa ela desligou de Deus. E quanto mais nós estivermos desligados de Deus, mais a gente vai ter dificuldade de vencer na vida.
Ao contrário, enquanto nós nos aproximarmos do Espírito Santo, vai ser indiferente para nós o lugar onde nós habitamos. Por quê, pastor? Porque ali Deus pode dar vitória. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então vem comigo para o texto, Josué capítulo 23, versículo 15. Quem achou, diga amém. Diz: e será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor, o vosso Deus, vos disse, toda coisa boa veio, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Deus estava falando das coisas boas, pessoal. Aqui o Josué já está no final da sua caminhada, e a palavra está dizendo então que todas as coisas boas, como todas as coisas boas vieram sobre vocês, Deus vai dizer agora, as más também podem vir. E aí ele vai dizer no versículo 16, quando traspassardes o concerto do Senhor. Ontem o missionário estava explicando sobre isso, pessoal, que é quando a pessoa ela ultrapassa. A Bíblia diz que existe um muro de fogo ao nosso redor. Esse muro de fogo, pessoal, é a presença de Deus, que impede o diabo de tocar a sua vida. Atrás desse muro existe uma serpente, uma cobra, que representa o inimigo e que quer destruir a vida de toda pessoa. E que enquanto eu estou dentro desse muro, ou seja, dentro dos limites da palavra de Deus, eu estou protegido. Eu estou guardado, as coisas dão certo, ainda que debaixo às vezes de luta e tribulação. Preguei na sexta-feira para vocês que o Paulo, sendo usado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, ele está indo para Jerusalém, e nesse caminho ele está dizendo, eu não sei o que vai me esperar nessa nova terra, mas uma coisa é fato, o Espírito Santo já me mostrou que de cidade em cidade, prisão e tribulação eu vou ter. No entanto, ele diz, eu não tenho a minha vida como preciosa, porque eu cumpro a minha carreira com alegria. Irmão, luta todo mundo vai ter. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós vivermos nesse mundo, haverá luta sobre nós. O que nós não podemos fazer? Desistir. Nós temos que cumprir com alegria, porque da mesma maneira que tem luta, tem vitória também. Amém? Se você não parar, se você não desistir. E o que acontece agora, pastor? Então eles estão nessa situação, e a Bíblia está dizendo que muitas vezes é a pessoa que ultrapassa o concerto. O concerto é a aliança, é esse muro, é a dedicação à palavra. E se eu ultrapasso, irmão, esse concerto de Deus, eu estou indo para um lugar perigoso espiritualmente falando, onde pode haver muito problema sobre mim. Então eu não posso permitir que muitas vezes os meus impulsos, os meus desejos, as minhas frustrações me levem para longe da presença de Deus. Por quê, pastor? No momento que eu ultrapassar, pessoal, esse lado, vamos dizer assim, para o lado ruim, da mesma maneira que quando eu estou na presença de Deus, o que é bom vem sobre mim, quando eu não estou na presença de Deus, o que é mal vem também. Consegue entender, sim ou não? Porque a vida é feita de uma coisa, plantação e colheita. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu plantar dedicação, santidade, viver na presença de Deus, eu vou colher. Se eu plantar uma vida de pecado, eu vou colher o que o pecado traz. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Morte. Eu não posso deixar isso na minha vida. Então ele está dizendo isso, que a pessoa que ultrapassa, o que vai acontecer? Que Deus vos tem ordenado, fordes e servides a outros deuses, e a eles vos inclinardes. Isso daqui não é só imagem de escultura não, pessoal. Tem gente que serve ao dinheiro, tem gente que serve à própria família, que para ela é um Deus, ela coloca num lugar de Deus. Então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre o que, pessoal? De sobre a boa terra que o que? Que vos deu. Pastor, mas a terra não é boa? É. Só que o que eu estou dizendo para você é, tem gente, irmão, que na terra boa ainda assim vai conseguir sofrer. Porque a questão não é o lugar, a questão é se eu estou na presença de Deus ou não. Porque se eu estiver na presença de Deus, assim como Isaac, eu posso estar num período de fome, irmão, mas a Bíblia diz que Isaac plantou 1 e colheu 100. Como, pastor? Como? Porque Deus o abençoava. Em contrapartida, tem gente que na terra boa, ele está dizendo, vocês vão perecer em terra boa.
boa, porque não faz diferença, irmãos. O que faz diferença é se você está diante de Deus ou não. Estando diante de Deus, você vai ter vitória em qualquer lugar do mundo. Quem consegue entender isso, diga graças a Deus. Então, as suas decisões, a forma como você age, aquilo que você faz é que vai definir o seu sucesso ou a sua derrota. E uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja é o quê? Que a gente tem que entender, irmão, que de todo o nosso coração, vou falar isso para você com todo amor e carinho, o lugar onde nós estamos hoje, a culpa não é de ninguém, é nossa. São as decisões que nós tomamos. O que eu tenho na minha vida é consequência do que eu fiz, e o que eu não tenho na minha vida é consequência do que eu fiz também. Então eu não posso deixar com que o ambiente influencie na minha vida. Eu preciso estar diante de Deus para que Deus venha influenciar a minha vida. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Ah, pastor, mas o senhor sabe, o Brasil está difícil. Não, irmão, está difícil. Mas você serve a Deus, você vai ter vitória, não importa. Você está entendendo? Às vezes a gente condiciona muito, irmão, a nossa vitória a coisas que não têm realmente importância. Mas vai ter importância no momento em que eu deixar. Vai ter influência sobre a minha vida naquele momento que eu permitir. Na hora que eu disser não tem mais influência sobre mim, acabou. Tem gente que cresceu num lar, irmão, bagunçado. Tem gente que cresceu num lar difícil, onde teve abandono, onde teve traição, onde ficou uma sequela do passado ou algo assim. E você vai perceber que tem gente que cresce nesse lar e dá certo, e tem gente que cresce nesse lar e dá errado. Ué, pastor, mas não era igual? Às vezes você vê irmãos que cresceram na mesma casa, receberam a mesma educação, foram formados da mesma maneira, mas um deu certo e o outro não. O que isso quer dizer, pastor? Um fez as escolhas que tinham que ser feitas e o outro não fez. Então não é o lugar, irmão. Às vezes a pessoa ela nasce num lugar, muitas vezes, vamos dizer assim, pobre, humilde. Só que tem gente que nasce nesse lugar e dá certo. E tem gente que nasce no mesmo lugar e dá errado. Conhece pessoas assim? Que nasceu, tinha tudo para não ser nada na vida e venceu. E em outro momento existe aquela pessoa que tinha tudo para ser alguém na vida e não foi. Por quê? Não é o lugar, irmão, é a presença de Deus. O Labão, ele disse para o Jacó: Jacó, eu vi que Deus me abençoou por causa de você. Então não era a fazenda do Labão, você está entendendo? Não eram os animais do Labão, não era nem o próprio Labão, era o Jacó que estava sendo usado por Deus, e por causa disso Deus o abençoou. O Labão inclusive resistiu, irmão, para soltar o Jacó para ele ir embora. Não vai embora não, determina o teu salário, eu te pago, fica comigo mais um tempo. Por quê? Porque Deus está abençoando tudo que eu tenho por causa de você. Irmão, aquela terra, aquela fazenda do Labão poderia ser um lugar de fome, poderia ser um lugar destruído. No dia que o Jacó chegasse ali, Deus mudaria a história daquele lugar. Por quê? Porque o Jacó andava com Deus. Então quando você começar a andar com Deus, você vai ver que na verdade lugar difícil não existe. Por quê? Porque Deus faz a obra, Deus abençoa. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? Tira da sua cabeça essa ideia de que o que está ao seu redor vai atrapalhar a sua vida. Deixa Deus usar você, deixa Deus fazer a obra. Porque tem gente que vai prosperar em terra difícil e tem gente que vai perecer em terra boa. Deus está dizendo, lê de novo o versículo 24 comigo: a ira do Senhor acenderá sobre vós e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu. A terra era boa, irmão, era de fartura, manava leite e mel. Mas enquanto eles não entenderam isso, tinha gente prosperando naquela terra e tinha gente sendo derrotada. É uma escolha que você faz. E aí eu quero mostrar para você um rei chamado Roboão. Vamos para 1 Reis, capítulo de número 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Amém? Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. 1 Reis, capítulo 12. Faz a diferença, irmão. Ontem, quando o missionário leu esse texto e Deus começou a falar comigo sobre essa boa terra, eu comecei a refletir. Boa terra, poxa vida, a terra era boa, manava leite e mel, tinha tudo para dar certo. O que podia dar errado? Podia dar errado que tinha gente que não estava querendo obedecer a Deus, aí vai dar errado. Ela pode estar na melhor terra. Você lembra, por exemplo, do Ló, quando ele escolheu as Campinas do Jordão, que era uma boa terra? A Bíblia diz que era verde, bonito o lugar. Só que a palavra de Deus diz, irmão, que na hora que o Ló entrou lá, aquela terra era perdida, não tinha a presença de Deus naquele lugar. Então, por não ter a presença de Deus, Deus teve que fazer o quê? Destruiu.
Pastor, mas a terra não era boa? Era, mas destruiu. Por quê, pastor? Porque não tinha a presença de Deus. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai fazer a diferença para você. É o que, pastor? Ter a presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus, irmão, tudo muda para você. Tudo muda, vai começar a dar tudo certo. As coisas fluem quando nós temos a presença de Deus. Aqui o primeiro livro de Reis, pessoal, capítulo 12. A gente está chegando agora no momento em que o Salomão, ele está indo embora, está morrendo. Pastor, quem era o Salomão? Era o filho do Davi. O Salomão, pessoal, ele foi quem assumiu o reino depois da morte do Davi. Vamos dizer assim, teoricamente, não era para ter sido ele que assumiu, porque ele não era o filho primogênito, não era o mais velho que estava vivo, enfim. Só que era da vontade de Deus que isso acontecesse. E ali foi feita uma, vamos dizer assim, meio que uma manobra, e então o Salomão, ele vai assumir o reinado do pai. E o Salomão, irmão, viveu. Você sabe que o Salomão, ele agradou a Deus logo no começo do seu reinado. E até o Deus apareceu para ele dentro do quarto e disse: Salomão, me pede o que você quiser, eu vou te dar. O Salomão pediu sabedoria. Deus não apareceu de qualquer jeito. Para Deus aparecer, irmãos, para o Salomão antes fez uma grande oferta para Deus, entregou 1000 bois, foi um negócio muito grande. Então Deus entendeu que o Salomão estava dando melhor e disse: vou te dar o melhor também, me diz o que você quer. O Salomão podia ter pedido riqueza, a morte dos seus inimigos, ele podia ter pedido as mulheres que ele quisesse, mas não, ele pediu a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para conduzir o povo. Por quê? Ele viu o pai dele, irmão, com sabedoria. E antes do pai dele morrer, ele disse: Salomão, filho, conhece o Deus do teu pai. E ele entendeu como que a coisa funcionava. E ele pediu, e Deus disse para ele: por que você não me pediu riqueza, a morte dos seus inimigos, não me pediu mulher, não pediu nada, pediu sabedoria? Eu vou te dar numa medida que nunca ninguém teve. E foi. Irmão, Salomão foi o homem mais sábio que essa terra já viu. Depois de Jesus, é claro que é a própria sabedoria, mas foi o homem mais sábio. Tinha instrução, tinha entendimento, sabia de todas as coisas, conversava com todo mundo. Essa sabedoria dele fez ter um crescimento muito grande. E o reino prosperou. Eu já vou mostrar para você o tamanho da prosperidade desse reino. Mas quando ele está morrendo, o filho dele, o Roboão, vai assumir o reino agora. Aqui no capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Então o Roboão, ele foi para Siquém, e o povo de Israel, todo mundo veio para poder coroar o novo rei. Pastor, como é que estava o reino que o Roboão está assumindo? Deixa marcado aqui esse capítulo 12, porque a gente vai voltar. E volta comigo para o capítulo 4, 1 Reis capítulo 4, versículo de número 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 20. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 20. Você estava no 12, só voltar um pouquinho para trás. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, ó: e eram, pois, os de Judá e Israel, isso no tempo do pai dele. Eu vou mostrar para você o reino que ele herdou. E eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Irmão, o reino do Salomão foi um dos maiores que teve e um dos mais prósperos. Cresceu muito. Vai para o capítulo 10, versículo 23. Ainda no livro de Reis, só que agora capítulo 10, versículo 23. Amém? Capítulo 10, versículo 23. Umas 4 ou 5 folhas para frente. Diz: assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas, como o que, pessoal? Em sabedoria. Então o Salomão, ele cresceu muito, muito, o reino dele se tornou forte, um reino poderoso, irmão. O povo vinha, serviu Salomão, trazia presentes para ele. A Bíblia ainda conta a história de uma rainha de uma terra chamada Sabá, que ouviu falar da história do Salomão, ouviu
ouviu dizer quem ele era, veio de longe, irmão, para poder observar. E a Bíblia diz que ela chegou e ela ficou encantada. A forma como os servos do Salomão se portavam, a forma como as coisas eram organizadas, como o reino dele funcionava. E ela ainda disse: Salomão, o que eu ouvi falar de você não foi nem a metade do que eu estou vendo aqui agora. Grande, irmão, um reino grande ele conseguiu alcançar. É esse reino que o filho dele, Roboão, vai herdar no capítulo de número 12, que é uma folha para frente aí, 2 folhas, né? Então a gente está vendo, 1 Reis 12:1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem o quê? Rei. Pastor, o que pode dar errado? Pensa comigo, irmão. O menino está assumindo um reino que está sólido, estruturado, grande, a maior nação, cheia de riqueza, o povo se curvando diante daquele reinado, porque Deus abençoou, Salomão cresceu, a sabedoria dele deu as conexões que ele precisava, os casamentos, fez um reino grande e reinava sobre todos os reinos, era maior do que todos. O que pode dar errado? Uma coisa, o que? A ausência de Deus. Era para dar certo, irmão. Esse menino ia pegar o reino, ele podia multiplicar o reino do pai, ele podia crescer, se ele ouvisse a voz de Deus, se ele seguisse os conselhos que precisavam ser seguidos, mas não ouviu, não seguiu, fez aquilo que achava que tinha que ser feito. E o que ele vai fazer, pastor? Ele vai conseguir, irmão, provocar a divisão do reino, um reino próspero, grande, funcionando, só que ele vai conseguir fazer com que tudo dê errado. Por quê, pastor? Porque ele vai sair da presença de Deus. Consegue entender, sim ou não? Quando ele assume o reino, o Salomão cobrava alguns impostos, e o povo pediu para ele no dia da coroação, disse para ele: Roboão, abaixa um pouco o imposto que você cobra da gente, porque está pesado para nós. E o Roboão falou para eles assim: me dá 3 dias, eu vou pensar, daqui 3 dias vocês voltam e eu vou dar resposta para vocês. E ele foi falar, pessoal, com os conselheiros do pai dele, que eram homens adultos, experientes, anciãos, e tinham uma experiência porque acompanharam o reinado do pai. E aí a Bíblia diz que ele perguntou, e aí os anciãos disseram para ele, falaram: olha, Roboão, você quer ganhar o povo? Falou: quero. Seja servo deles. Eles estão te pedindo isso, não vai custar nada, o reino já é grande. Diminui os impostos, esse povo vai te amar, eles vão te servir, o reino vai crescer. O que ele fez? Chamou os jovens que tinham crescido com ele, e ao invés de ouvir o conselho de quem era experiente, quem tinha algo bom para dar, foi ouvir o conselho, irmão, de quem queria bajular. E o que acontece? Falou com aqueles meninos, tudo meninada, jovem, cresceu com ele. Aí eles falaram assim: ó, faz o seguinte, dá um discurso desse jeito: o meu pai colocou carga pesada sobre vocês, prepara para o que eu vou fazer. O meu dedo mindinho, ele ainda fala assim no texto aqui, depois você pode ler, é mais grosso do que o lombo do meu pai. Ou seja, aquilo que o meu pai fez não é nada se comparado ao que eu vou fazer com vocês. Acabou, irmão. Ele está começando a destruir um reino que era bom. E é o que eu estou dizendo para você. Tem gente que vai pegar coisa ruim e vai deixar boa. Tem gente que vai pegar coisa boa e vai deixar de que jeito? Ruim. Tudo porque não tem a presença de quem? De Deus. Vamos ler aqui o texto continuando, versículo 16. Olha só. Ainda no capítulo 12, só que o versículo 16 diz: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. E então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou. Ele foi cobrar e o povo ficou bravo, pessoal, apedrejou o homem com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Um reino consolidado, forte, unido, se dividiu em 2 reinos.
que é o que nós temos o reino do norte e o reino do sul, que eram 10 tribos que foram para Jeroboão, que ficaram fazendo parte do reino do norte, e as 2 tribos que ficaram fazendo parte do reino do sul, que foram governadas ali pelo Roboão. Um reino grande, irmão, próspero. Ele conseguiu quebrar no meio o reino. Na verdade, nem no meio, porque ele ficou ainda com a menor parte. Por quê, pastor? Porque não tinha presença de Deus. O que eu quero que você guarde no seu coração hoje, e eu não vou estender a mensagem por causa de ser Santa Ceia, de ser Dia das Mães e tantas outras coisas que a gente precisa fazer aqui, mas uma coisa que eu quero colocar no seu coração e quero que você guarde: não é o lugar, não é o que tem à sua volta, é se você está com Deus ou não. Se você andar com Deus, irmão, você vai transformar o deserto em um rio que transborda, cheio de água, abençoado. Se você não tiver com Deus, você pode estar em Canaã, na terra que mana leite e mel, e como disse o livro de Josué no capítulo 23, você ainda consegue perecer ali dentro. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Na Santa Ceia do Senhor, a gente vai preparar o nosso coração. E nessa preparação do coração, a gente precisa pedir a Deus essa vitória e dizer: Senhor, a maior bênção que eu posso ter na minha vida é a tua presença. Por quê? Com a presença de Deus, irmão, você vai ser vitorioso em qualquer lugar que você estiver. As coisas que dão errado começam a dar certo. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. Os caminhos, Deus abre. A oportunidade, Deus traz. Começa a colocar pessoas que vão te ajudar. Por quê, pastor? Porque você se conectou com o Espírito Santo de Deus. Não deixe essa influência que o diabo quer que você acredite nisso, que o ambiente que você está, que as coisas à sua volta, que a cidade onde você nasceu, que a família onde você nasceu, que a sua criação é um problema. É se você deixar ser. Porque a partir do momento que você entra diante de Deus, Deus muda todas as coisas e você se torna uma bênção. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Vai dizer: Senhor, eu quero mais do teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu é a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na Rua Jaguarema, número 67. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.